Pessoal, vamos continuar falando de linha e coluna. Nessa aula eu quero te mostrar como que nós podemos inserir novas linhas e colunas na nossa planilha ou excluir se você não precisar mais nela. Continuando aqui com essa planilha de produtos e os meses, nós vamos, por exemplo, supor que a gente precise inserir uma nova coluna aqui. Então, antes do janeiro, eu quero colocar um novo item aqui. Pode ser, por exemplo, para exemplificar um estoque, por exemplo, de cada produto. Então, eu preciso inserir essa coluna. Eu tenho também várias formas de fazer isso. Se eu clicar aqui na coluna onde eu quero fazer a inserção, eu tenho como vir aqui na guia página inicial e eu tenho um botãozinho aqui no cantinho, ó, inserir e excluir. Se eu clicar no inserir, eu tenho a opção de inserir células, inserir linhas na planilha ou inserir colunas na planilha. Nesse caso, eu quero inserir uma coluna. Então, eu poderia simplesmente vir em inserir colunas na planilha. Se eu clicar aqui, ele cria uma nova coluna para eu poder trabalhar. Vou desfazer aqui, aproveitando, Ctrl Z do teclado, a combinação de teclas Ctrl mais Z, sempre você vai desfazer aquela última ação que você fez, tá? Isso é padrão em todos os softwares. Então, para mostrar aqui de novo, eu estou na coluna que eu quero, guia página inicial, eu tenho a opção inserir. Então, eu usei a opção inserir colunas na planilha, ele criou uma planilha nova. Poderia usar também a opção inserir células. Quando eu clico em inserir células, ele me abre uma nova janelinha. E aqui eu tenho algumas opções, ó. Eu posso inserir apenas uma célula. Porém, se eu inserir só uma célula aqui, eu tenho que mostrar para o Excel como que ele vai deslocar as outras. Se ele vai deslocar para a direita ou se vai deslocar para baixo. Então, assim, dificilmente você vai usar deslocar célula. Depende muito da planilha que você estiver trabalhando. Mas existe essa opção. Então, só para exemplificar aqui, ó, se eu mandar deslocar células para a direita, quando eu clicar em OK, ele vai inserir uma célula nova aqui e todas as outras ele vai jogar para a direita. Eu uso Excel direto e nunca precisei dessa alternativa, mas pode ser que você precise, ok? Então vou voltar aqui, ó, inserir células. Outra coisa que eu posso fazer direto aqui é inserir também a linha ou a coluna. Então marquei coluna inteira, ele mostra para mim lá uma nova coluna para eu poder trabalhar. A mesma coisa vai funcionar com a linha, né? Se eu vier aqui em inserir linha na planilha, ele vai criar uma nova linha para mim. Se eu vier aqui e inserir células e escolher a opção inteira, também ele vai inserir. Outra forma que tem para fazer isso, que é a que eu uso sempre, é clicar na letra da coluna que você quer. Quero que seria uma depois de janeiro. Clica com o botão direito e usa a opção inserir. E a mesma coisa na linha. Clica na letra que você quer, usa a opção inserir, ele vai inserir uma linha acima daquela que você tinha marcado. E excluir é praticamente a mesma coisa, né? Porém o processo inverso. Ó. Se eu marquei o G, cliquei com o botão direito, posso clicar em excluir, que ela some. Cliquei no 9, posso vir aqui também, se eu quiser, usar o botãozinho excluir, ó. Excluir linhas da planilha, e ele vai apagar aquela linha para mim. Então é bem tranquilo você inserir linhas e colunas na sua planilha. Então, antes de prosseguir para a próxima aula, quero mostrar também que a gente pode fazer isso através das teclas de atalho. Ctrl mais é uma tecla de atalho que vai servir para inserir uma linha, e Ctrl menos é uma tecla de atalho que vai servir para excluir. Então, se eu venho aqui, ó, e marco a linha 7, se eu pressionar Ctrl menos, ele vai excluir aquela linha. Vou usar o Ctrl Z para voltar, que eu só exemplifiquei. E se eu marco a coluna e coloco Ctrl menos, ele vai excluir a coluna. Se eu quero inserir uma linha aqui, pressiono Ctrl mais, ele vai me perguntar, ó, abre aquela janelinha de inserir. Linha, coluna, o que você quer inserir? Você escolhe, tá? Então, Ctrl mais, adiciona, Ctrl menos, exclui, tanto linhas quanto colunas.
Então nós vamos finalizar essa aula aqui e na próxima aula nós vamos começar a ver os operadores matemáticos. Um abraço e até lá.